Boa noite, sou Gabriela Evangelista Silva, da matéria de Teoria Linguísticas, e vim explicar aqui nesse vídeo a diferença entre gerativismo e o funcionalismo. Segundo o Manual de Linguística ensinado na nossa sala, o funcionalismo é a corrente linguística, que em oposição ao estruturalismo e ao gerativismo que eu irei apresentar, ele vai se preocupar em estudar a relação entre a gramática, a estrutura gramatical das línguas e os diferentes contextos comunicativos que são usadas. Aí aqui diz ainda também, assim, a abordagem funcionalista apresenta não apenas propostas teóricas distintas acerca da natureza geral da língua, mas diferentes concepções no que diz respeito aos objetivos da análise linguística, aos métodos nela utilizados e ao tipo de dados utilizados como evidência empírica. Aqui também diz, como a gente pode resumir nesse parágrafo do texto, é uma corrente linguística que está em oposição ao gerativismo e vai se preocupar em estudar mais a estrutura, o contexto comunicativo, como acho que a gente já viu até em sala, na questão do como uma frase em determinadas situações ela vai se comportar, né? Outra coisa também que a gente pode falar, ela tem uma ideia de principal, como esse conceito é muito importante porque ele diz que a língua é um instrumento de comunicação, e aí se encaixa nessa parte de conceito, de contextos comunicativos entre nós, o cotidiano. Também nesse estudo vai considerar o uso real da língua, incluindo o contexto, como já foi dito, interação comunicativa, essas interações e a intenção. O que mais importa é a sua função, que determina a forma linguística, cumpre no discurso, na estrutura, como ele foca mais em estrutura. Um exemplo de funcionalismo, uma parte mais funcional, o funcionalismo. Vamos dar uma situação, uma pessoa ela quer ser educada ao pedir alguma coisa. Ela vai dizer em casa, me dá um copo de água, por favor, mas em casa eu posso dizer para minha mãe, mãe, me dá um copo d'água, pronto. Mas depende do contexto. Num restaurante, uma coisa mais chique, eu vou dizer, por favor, o senhor poderia me trazer um copo d'água? Então, esse contexto, muda o contexto. As frases são iguais, óbvio, a gente está pedindo um copo d'água, mas você vê o contexto que se aplica. É um restaurante e a sua casa, uma coisa mais informal, muda o contexto. Não vamos mentir que dizer isso para uma pessoa que você não conhece, um restaurante, é muito estranho. Falar de uma maneira bem informal, como um restaurante, né? Essa é a diferença. A gente estuda mais estrutura e contexto, no contexto em geral. Mas o gerativismo, o que seria o gerativismo? Foi inaugurado por Chomsky nos anos de 1950, e ele botou que a linguagem é uma faculdade inata do ser humano, incomparável à visão biológica. Qual seria a ideia principal? A ideia principal é que a linguagem ela é regida por uma gramática universal, que está presente em todos os seres humanos. O foco seria a competência linguística. O que seria? O que o falante sabe sobre sua língua, independente de erros ou variações que a gente tem no cotidiano. Inclusive, a gente tem variações linguísticas no cotidiano. A ênfase ela vai recair sobre a sintaxe, vista como um núcleo. Ah, mas eu não entendi. Pode me dar um exemplo? Posso sim. Vamos lá, um exemplo. O menino chutou a bola. No gerativismo, vai analisar como a mente humana gera essa frase. Vamos lá. Na gramática, a gente vai pensar como o sujeito é o menino, o verbo é chutar, chutou a bola, e o objeto seria a bola. Mas, vamos lá. Mesmo que essa criança nunca tenha ouvido essa frase antes, ela vai conseguir produzir, porque tem essa regra de formar palavras, ou seja, o foco está na regra interna da mente. Não numa situação, no contexto, mas sim na nossa mente. Nossa função interna da mente. Resumindo,
Os dois. Gerativismo, ele vai explicar como a frase é constituída mentalmente, enquanto o funcionalismo, ele vai explicar por que a gente escolhe certas formas em determinadas situações. É o contexto. Gerativismo, mentalmente, regras universais, e gerativismo, porque em determinados contextos. É isso. Obrigada, boa noite.